Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mentes Legais, seu podcast que busca trazer uma galera sempre interessante, com histórias inspiradoras e trajetórias que contribuam para que você possa ficar sabendo mais sobre essas pessoas tão legais. E há algum tempo, Albert Einstein cunhou que o espírito humano precisa prevalecer sobre a tecnologia. Com as transformações sociais, culturais e digitais que o mundo passou e continua passando desde então, essa afirmação está no centro de um entre tantos temas nos quais a nossa convidada de hoje é uma expert. Advogada, professora e escritora, além de doutora em ciências jurídicas, ela também é presidente da Comissão Nacional de Tecnologia do IBDFAN, sempre trazendo debates acadêmicos e sociais com temas inquietantes que nos fazem refletir, como neurodireitos e inteligência artificial. E não há tema que ela não aborde com clareza e com brilhantismo. Seja falando sobre direito digital, proteção de dados, contratos internacionais, privacidade ou direitos da personalidade, ela imprime sua visão didática e, com a sua simpatia, faz qualquer pessoa se sentir como um velho conhecido, com o interesse de sempre ouvir mais do que ela tem a dizer. No Brasil ou na China, falando português ou mandarim, ela é a representação do que o conhecimento é uma busca constante, sempre em movimento e atenta à evolução mundial. Seja muito bem-vinda ao Mentes Legais, doutora Patrícia Sanches. Muito obrigada, fiquei até nervosa, né? Com essas coisas todas, né? Enfim, é um prazer estar aqui com vocês, queridos amigos. E eu espero que vocês gostem do que a gente vai conversar aqui um pouquinho, né? Bom, eles estão comandando aí, vamos lá. Não, a gente tem certeza que sim, independentemente da nossa amizade, né? Da qual eu já aproveito para agradecer de antemão ter aceito o convite e ter aberto aqui as portas do seu espaço para que a gente possa estar fazendo a gravação desse episódio. Mas independentemente disso, já tive a oportunidade, Leonardo, também, de vermos diversas palestras suas, uma melhor do que a outra, e sempre com o público ficando em polvorosa com os assuntos, por vezes, até perturbadores, diria eu, que você traz quando a gente começa a falar desse avanço da tecnologia, né, da inteligência artificial, de outros temas. E aí, justamente, iniciando já por aí, porque esse eu não diria nem que é o assunto do momento, na realidade, porque a cada dia ou a cada hora a gente tem novidades da esfera mundial sobre esse tema, seja o que recentemente a gente está passando aqui no Brasil, da questão da regulamentação da inteligência artificial, que já chegou lá ao Senado esse debate, seja das consequências que a gente vê nos noticiários diariamente sobre esse tema, que por muitas vezes as pessoas ainda estão meio perdidas sobre para onde a gente vai com base nisso, né? A gente não tem como não iniciar falando sobre esse tema. E inicialmente, o que a gente queria saber de você é o seguinte: a inteligência artificial vem criando novas condutas que estão interferindo na vida das pessoas, seja no direito, seja na economia, seja nos costumes até mesmo, às vezes. O que você acredita que hoje, porque amanhã pode ser outra coisa, né? Mas hoje, qual dessas áreas assim da sociedade que está sendo mais afetada por esse advento da inteligência artificial? Matheus, a gente, em relação à tecnologia, a gente dorme numa realidade e acorda em outra, né? A nossa tecnologia está galopante. Eu tive esse final de semana num museu aqui no Rio de Janeiro que mostrava os aparelhos telefônicos, o histórico dos aparelhos telefônicos, etc. E aí eu vejo que no século, na metade do século passado, a gente estava muito longe se a gente olhasse há 50 anos atrás para hoje, a gente estava muito longe dessa realidade. Então, a tecnologia faz com que nós estejamos andando a passos bastante largos. É natural da tecnologia, porque a cada conhecimento vai gerando novos conhecimentos. A tecnologia gera conhecimento, ela é generativa, porque ela vai gerando, um conhecimento vai impulsionando o outro. Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra, essa é a realidade. Então,
o setor da sociedade que está sendo mais desenvolvido, eu não consigo te citar um. Eu acho que a nossa vida como um todo... Uma coisa conexa, né? Está conectado. Então, você tem a inteligência artificial que impulsiona a economia, você tem a inteligência artificial que gera ferramentas importantes na área do direito, nas nossas vidas, no nosso dia a dia, na nossa casa. A gente usa a inteligência artificial já há bastante tempo, até no nosso programa de streaming. Quando você liga a televisão e coloca num desses Netflix, Amazon e etc., né, do Prime, né, ele já diz, ele já sabe qual é o tipo de programa que você quer ver. Então, às vezes eu abro o YouTube, por exemplo, né, e eu fico maravilhada. Nossa, eu quero ver isso, eu quero ver aquilo, eu quero ver aquilo outro. Mas o que eu vejo não é o que você vê. E aí a gente entra numa outra conversa, que é a questão das bolhas, né? Porque essas bolhas de informação. Ou seja, eu só vejo aquilo que, a princípio, a tecnologia entende que eu gosto. Que cria uma redoma só daquele tipo de conhecimento para você. Aí eu não consigo perceber a tua realidade. Eu acho, as pessoas, mas acho que a gente vai tratar daqui a pouco, né? Porque isso é uma consequência. São coisas muito boas. E assim, a tecnologia, a inteligência artificial como um todo, ela é uma ferramenta, assim como a internet veio como uma ferramenta, e a gente achava o que vai ser do mundo, né? Vai acabar, profissões vão acabar. Acabaram? Profissões acabaram, mas surgiram outras. Nós tínhamos os datilógrafos. O que eram os datilógrafos, né? Que era uma coisa assim impressionante. Eram as máquinas de escrever, tinham umas mais bonitas que a outra, né? E aí a tecnologia foi sendo colocada nas máquinas de escrever também. Então, ou seja, a tecnologia chega, ela tira espaço de trabalho, mas ela cria outros, né? Sim. Então a inteligência artificial também. Então você me perguntou qual é a área da inteligência artificial que está mais... Qual é a área da nossa vida que está mais impactada pela inteligência artificial? Eu não vou conseguir te dizer uma. Eu acho que as nossas vidas estão impactadas pela inteligência artificial. Seja de forma positiva, seja de forma negativa, porque sempre tem os dois lados. Sim, porque a gente sempre costuma falar, né? Às vezes a diferença do remédio para o veneno é a dose. Então, você mencionou, né, que tinha gente dizendo não, que o mundo ia acabar quando veio... Sempre tem os arautos do apocalipse, né? Sim. Eu estava até vendo agora há pouco, recentemente, uma entrevista da Fernanda Torres, falando que a Fernanda Montenegro dizia para ela: minha filha, o mundo está para acabar desde que eu sou jovem. Né? Então, que sempre tem alguma coisa, alguma pessoa falando que vai tirar alguma situação, mas como você falou, né? Empregos se perdem, outras funções se criam, e não adianta a gente também remar contra a maré, né? Tem que ir descobrindo como conviver com essas circunstâncias, né? Eu acho que a inteligência artificial, tal qual a internet, você tem que saber usar para o bem, né? Porque a internet, quando veio, ela poderia ser usada tanto para o bem quanto para o mal. E se você usar ela para o mal, consequentemente vão trazer coisas ruins para a sociedade. Infelizmente, da natureza humana, né? Nós temos, infelizmente, os dois lados, sempre, né? Então, as ferramentas são usadas tanto para o bem quanto para o mal. E assim com diversas tecnologias. Com toda nova tecnologia que vai surgindo, né? Toda tecnologia ela pode ser usada para os dois lados. Ou seja, sabe-se lá nas mãos de quem cai, né? Então, da mesma forma que a internet foi um impulsionador das nossas vidas, né? Vamos falar da área do direito, né? Eu sou de uma época, não é a época de vocês, mas eu sou de uma época que os autos eram físicos. Não, a gente chegou a pegar isso aí no finalzinho. Mas tem muitos colegas que estão nos ouvindo aqui agora que não sabem o que é isso. Que sequer sabe. Então, os autos do processo eram de papel, pessoal. Então, quem está nos ouvindo aí era de papel, entendeu? Tinha aquela bailarina, o furador com a bailarina. E para nós conseguirmos saber o andamento do processo, nós tínhamos que ir ao fórum e ficar numa fila absurda, gigantesca, para conseguir saber o andamento do processo. Imagina, hoje a internet e os sistemas interligados, a gente vê o andamento do processo, a gente peticiona, a gente faz balcão virtual. Aqui. Despacha com o magistrado. Agora, aqui. Estou aqui agora, a gente pode despachar com o magistrado usando o aparelho telefônico. Então, veja como impulsionou. Né? Mas de outra feita, do outro lado da moeda, né? Todos os dias
tentam invadir os nossos e-mails, tentam invadir o nosso sistema bancário, tentam... enfim, então, ou seja, há pessoas que usam a ferramenta para o bem isso e não tem tem pra pessoas onde que ir. usam para o mal, né? Tem várias, né? Tem os phishings, tem os malwares, tem até o stalking usando a internet e as redes sociais. Então, infelizmente. Né? Eu acho que isso aí também está atrelado, né? Com certeza está atrelado com a questão da regulamentação da inteligência artificial aqui no Brasil. Da ausência, né? Da ausência de regulamentação, né? Eu penso que, dada a natureza humana, nós precisamos colocar limites. Não deveria ser não deveria, precisaria, né? Mas isso tudo é hipoteticamente, né? Nós ainda não chegamos nesse nível de mundo desenvolvimento ideal, espiritual, emocional. Não, mesmo. Ainda não. Então a gente precisa de limitadores, né? E também de regras que criem sanções, porque senão não adianta nada. Então você tem que regular, você tem que dizer, olha, embora isso já seja... muitas pessoas falam comigo, mas Patrícia, já não há regra de responsabilidade, aquele que causar mal a outrem é obrigado a reparar o dano, já existe. Né? Só que a gente precisa de coisas específicas. Tá genérico demais. Porque assim, tudo bem, é genérico, mamãe vai brigar. Isso é genérico, né? Agora, se fizer isso, mamãe vai brigar. Porque vai dizer o seguinte, mas o que eu faço que vai gerar o dano? Então, quando você tem uma regulamentação, diz, olha, se você fizer tal coisa... Conduta específica. A conduta é específica. Infelizmente, para a sociedade, a gente não pode ser generalista. Porque alguém vai chegar e falar assim, mas aonde está escrito isso? E o brasileiro, entendeu? Sobretudo, tem um apego à regra e a regulação social. O brasileiro ele precisa ser regulado socialmente para ele poder entender aquilo que ele pode e aquilo que ele não pode. Porque se for genérico... E ainda assim não entende. Mas sem punição não há solução. Não é. Tá? Sem punição não há solução. Não adianta nós termos regras muito, muito bonitas, né, em tese, mas na prática, se a gente não aplicar essas regras, não adianta. Então eu vou dizer, olha, fulano, ele vai ser responsabilizado. Mas de que forma, como, quando, por quem? Né? Se nós não estabelecermos os limites, não tem como. Vou dar um exemplo. Na internet, todos os dias pessoas abertamente praticam crimes na internet. Abertamente as pessoas discriminam, abertamente as pessoas caluniam, quer dizer, calúnia, injúria, difamação em tempo integral na internet. As pessoas com perfil próprio, né, acham que aquilo ali, que o espaço da internet é um espaço de ninguém, tipo, é o vácuo normativo. Vácuo jurídico. É um vácuo jurídico, aqui eu posso tudo. E não é assim, né? Porque faz parte do mundo aquilo, né? Aquilo faz parte da sua sociedade. A sociedade, aquilo é um ambiente da sociedade. A rede social é um ambiente social. Então, olha, rede social, né? É um ambiente. Então veja que existe regra sim, as pessoas... Mas só que a gente precisa de efetividade. Entende? A gente precisa que essas pessoas sejam punidas. A gente precisa que a desinformação seja punida. Ou seja, que a pessoa que gere a desinformação tenha responsabilidade. Entende? Então, assim, quando nós nos responsabilizamos por conceder informação, veja, isso é de uma responsabilidade imensa. Na hora que eu tenho 2 seguidores, eu já tenho responsabilidade pelos meus pensamentos, pelas minhas atitudes, de 2 pessoas. Então você coloca isso, se eu tenho 2 mil, 2 milhões, 20 milhões, aumenta o nível da sua responsabilidade. Só que isso precisa estar efetivo, entende? A pessoa que gerar uma fake news, a pessoa que gera uma desinformação, ela precisa efetivamente receber uma punição e que essa punição seja pública. Para que sirva de exemplo da mesma para os forma demais. que a conduta foi, né? Exatamente. Né? A gente precisa disso. Por isso, a importância das regras que regulamentam as redes sociais. Né? Mas as pessoas falam, por que as redes sociais precisam ser regulamentadas? Ora, eu não tenho a regulamentação jornalística. Eu não tenho a regulamentação dos canais de transmissoras de TV. Até as carreiras são regulamentadas. Médico, advocacia, todo Quando mundo. Você vai assistir a televisão, não tem lá... regra de idade para assistir. Exatamente, programação não adequada para menores de tal idade. Então, isso tudo são regras de conduta
e de responsabilidade também para esses canais, para essas transmissoras, né? Por que as redes sociais não podem serem responsabilizadas e trazerem para si o nível de responsabilidade social que elas têm? Todos nós exercemos funções sociais. Aliás, tudo. O celular, o tablet, a caneta. Eu sempre usei esse exemplo em sala de aula. A caneta exerce uma função social. A partir do momento que a caneta para de funcionar, ela perde a função social dela, você joga ela fora. Então todos nós exercemos função social. Tudo. A rede social exerce uma função social. Então ela precisa ser responsabilizada. Né? Na minha profissão, eu sou responsabilizada, nós somos responsabilizados, né? Na nossa atuação, todo mundo é responsabilizado. Eu acho que as pessoas confundem um pouco regulamentar a rede social com censurar o direito da pessoa se manifestar. Isso aí, sem dúvida. Esse é o grande problema, eu acho, que a gente tem, principalmente aqui, que a pessoa, quando fala em regulamentar a rede social, vai censurar o meu direito à informação, o meu direito à manifestação, e não é bem por aí. Você vai continuar tendo o seu direito de se manifestar, assim como você tem no dia a dia. Só que na rede social precisa de uma regulamentação tal qual no seu dia a dia. Eu costumo dizer que a teoria geral do direito já responde muita coisa. Quando eu digo que o meu direito termina onde começa o seu, exato. Né? Então o meu direito de informação, o meu direito de expressão, ele termina exatamente aonde começa o seu direito. Não Sim. importa qual seja o seu direito. Então eu posso me manifestar desde que eu não cause mal a outrem. Né? Eu posso me manifestar desde que eu não atinja a sua pessoa. Parece tão simples esse conceito. Porque a gente, né, pra gente isso parece muito simples. Né? E deveria ser também. Eu tinha uma professora que ela ensinava isso, e só depois eu fui entender, quando eu comecei a fazer direito. Ela falava assim, você vai aprender na vida, você queria botar a cadeira no lugar da cadeira do colega. Ela falou, você não pode. A sua cadeira só pode ir até o limite de onde chega do colega. Isso é até física. Não tem. É uma lógica. E nesse ponto muito se fala, né, de combate à desinformação, mas não se fala na mesma intensidade justamente das sanções voltadas à desinformação. Né? Ficou um pouco, eu diria até que na moda justamente, você combater fake news, falar disso, mas beleza. E o que se faz para quem de fato propaga isso? Qual vai ser a sanção? Eu acho que o centro do debate deveria se ampliar nesse sentido também. Né? Infelizmente, a desinformação, ela... Quando a gente fala de desinformação, quando a gente combate a desinformação, o combate à desinformação, nós estamos trabalhando, como é que eu vou dizer, com a própria desinformação. Porque quando eu falo, gente, isso é uma desinformação, do outro lado, as pessoas vão dizer, não, isso é um direito de expressão. Exato. Isso já é uma desinformação. Exato. Entende? É muito difícil de lidar. É um problema em si. Porque quando você não consegue aprofundar o debate, porque o debate fica tão raso. E na contemporaneidade, o que a gente mais vê são debates rasos. Né? Raso. E você não consegue aprofundar. Eu acho que esse é o pior dos mundos, né? Uhum. Quando você não consegue aprofundar, porque fica tão raso, o discurso fica tão absurdo, né, que você não consegue discutir. Para nós que somos do direito, eu prefiro uma petição inicial profunda, bonita, que eu consiga fazer uma contestação, né, de um bom nível, do que aquela petição inicial que eu não consigo nem entender o que a pessoa quer. Porque quando eu não entendo nem o que a pessoa quer, prejudica até o seu contraditório, ampla defesa, você não consegue se defender do que você não sabe. Porque, meu Deus do céu, como é que eu vou me defender de um negócio tão absurdo? Eu não sei se vocês já pegaram no dia a dia da tua profissão, mas eu já peguei alguma. Lógico. Eu não consegui entender, afinal de contas, o que a pessoa quer aqui, da onde que eu vou... E às vezes lançam teorias, né? Vocês que querem botar uma petição bonita, aí começa a botar uma teoria aqui, gente, o que essa teoria tem a ver né, com essa discussão aqui? A percepção que a gente tem nesse sentido é que é um fenômeno social que vai ao encontro de, por exemplo, hoje
as pessoas não conseguem, se for ver um vídeo, se tiver mais de 30 segundos um story, aí já pula para o outro, já não está passando, não tem mais às vezes tempo para contemplar um filme ou qualquer outro tipo, né? A gente está acelerando o áudio de WhatsApp. A gente está acelerando o áudio de WhatsApp. Pois é. Então nisso aí você vê em pequenas coisas do dia a dia uma demonstração disso, de que as pessoas não estão com vontade de aprofundar discussões que deveriam ser aprofundadas, debates que deveriam. E a nossa vida fica numa questão rasa o tempo todo. Exatamente. Mas, Patrícia, ainda, né, falando também dessa questão de direito digital, mas agora trazendo alguns temas mais específicos. A gente dá aula de sucessões, sabe que quando chega, né, ou mesmo quando você recebe algum cliente, né, no escritório e tal, quando a gente tem algum tema desse debate, a tal da herança digital sempre é algo muito perguntado, cantado e decantado, né, pra gente. Sobretudo quando você tem notícias, por exemplo, isso é certinho de acontecer, quando falece alguma personalidade, falece algum famoso que tenha conteúdo em YouTube, em Spotify, etc., seja um cantor, por exemplo, sempre esse debate volta à tona dessa questão da herança digital, de quem que afinal tem direito de gerir, como que essas redes vão ser geridas a partir daí, o que também a gente vai estar passando dentro de direitos da personalidade. Queria que você pudesse comentar um pouquinho para a gente sobre isso aí. O que a gente tem hoje de concreto nesse sentido para as pessoas que estão nos acompanhando? O que a gente pode esperar de novidades, eventualmente? Quando a gente fala de herança digital, a gente primeiro tem que falar sobre bens digitais. Porque os bens digitais, nós da área do direito, trabalham os bens digitais desde sempre, porque a nossa vida hoje ela é um acúmulo de bens digitais, né? Vide aí os nossos arquivos. Essa produção que nós estamos fazendo é uma produção que o resultado é um bem digital, né? Sim. Nós estamos fazendo um áudio, estamos fazendo vídeo. Que fica para a posteridade. Então isso é um bem digital. Então, acho que antes da gente aprofundar a temática da sucessão, né, a gente tem que de como eles são gerados em vida. E aí não é só o famoso, né? Todos nós temos milhas aéreas, nós temos milhas acumuladas como bônus dos nossos cartões de crédito, né? Nós temos milhas até se você abastece o carro sempre no mesmo local, você acumula milhas. Então isso tudo é digital. Estou falando só de milhas agora, agora são valores de milhas e bônus, né? De consumo. Então, só para mostrar como a nossa vida ela é digital, né? Então a gente cria digitalmente. As crianças pintam nos seus tablets e criam obras de arte digitais. Na nossa época a gente ia na banca de jornal e comprava aqueles livrinhos para colorir. Hoje a criança tem o tablet. Eu não estou falando mal, não, pelo contrário, eu acho muito legal. Assim, você escolhe a cor, não gostou? Clica ali, enfim. Né? Na nossa época não tinha isso, né? Errou, putz. Né? O máximo era um pente que a gente abria para ficar... Pois é. Então a questão a gente acumula cada vez mais patrimônio digital. E aí a grande questão, e aí eu vou um outro exemplo que eu gosto de dar de bens digitais, são os perfis, os logins que se tem nos jogos, nos videogames, tá? Então, por exemplo, tem plataformas que vendem um login e a senha do Free Fire, que é um jogo super famoso, né? Então, por exemplo, o Matheus tem um usuário, né? Tem um perfil no usuário, tem um perfil no Free Fire e o Matheus vai até, sei lá que nível, né? O personagem do Matheus tem tais roupas, tais calçados, skin, né? Que são as skins, que é a vestimenta e tal, e as skills, que são as capacidades, né? Então, o bonequinho lá do Matheus já pode pular, pode voar, pode dar cambalhota, enfim. Isso tem um preço. Então, eu, Patrícia, quero começar a jogar agora, eu não vou começar lá do zero, não. Aí eu vou e compro o perfil do Matheus. Então, isso já é um bem digital e tem plataforma na internet que vende isso. Então, eu costumo colocar o seguinte: nós da área do direito vamos lidar com uma partilha, seja de divórcio, seja por morte. Vamos primeiro fazer um levantamento, mas para fazer o levantamento a gente tem que saber que isso é um bem juridicamente valorado e economicamente valorado. Então, se é um jovem, você tem perfil nos jogos, você negocia, você tem essa atividade econômica,
não é? Porque eu costumo dizer de uma experiência que eu tive, né, de um casal que perdeu o filho jovem, né, e fez uma consulta. Infelizmente, eu sei que meu filho morreu jovem, que ele não pôde criar nada na vida, não deu tempo, né, aquele sofrimento, né? E aí, não sei se é alegria, mas enfim, algum contentamento, né, que eu pude mostrar para esses pais que, embora ele tenha ido jovem, né, ele gerou patrimônio. Né? Ele tinha perfil no YouTube, ele tinha perfil... Isso tudo era monetizado. Ele tinha perfil monetizado, eles não faziam ideia do que era isso. Né? E ele participava de campeonatos de jogos de videogame. Olha, isso tudo é patrimônio. Entende? Isso tudo é patrimônio. Então é importante, primeiro, a gente ter a consciência do que são os bens digitais. E a partir do momento que a gente tem essa consciência, a gente separar a natureza desses bens digitais, que aí vem a grande discussão, os bens digitais de caráter existencial e os bens digitais de caráter econômico. Ou seja, quando a gente vai para uma partilha, a gente vai colocar o de caráter econômico, mas ele tem ainda essa discussão do existencial. Do existencial, entendeu? E qual é a discussão? Um pai ou uma mãe tem direito de acessar a nuvem privada daquele filho ou daquela filha falecida? É que é uma informação pessoal, né? Vamos inverter? Será que um filho tem direito a acessar a sua nuvem? Né? E ver suas fotos, os seus vídeos? Porque muitas vezes pode ser um vídeo seu particular, privado. Você já está entrando na privacidade. Exatamente. E às vezes não tem nada a ver com questão sexual. Sim, não. É uma questão privada, sua. Não é? Você imagina um e-mail. E aí o e-mail é muito interessante. Por quê? Eu quero entrar no e-mail da minha filha que faleceu. Ou da minha mãe que faleceu, eu quero entrar no e-mail dela. Mas veja que coisa. No e-mail de sua mãe, tem o e-mail dela, né? As coisas. Mas vem cá, mas e quem escreveu para ela? Tem a personalidade do outro. Não é? Não pode um amigo me escrever confidenciando coisas particulares, né? Privadas, né? Muito particular. E para que eu possa orientar coisa de amigo, né? Sim. Você vai acessar o meu e-mail, vai acessar o que o meu amigo... Entende? Então aí você tem também o sigilo das comunicações. Então não é tão simples assim. Porque é da minha mãe eu vou acessar o e-mail dela. Não, peraí. Acessar e-mail da mãe, você tem o terceiro. Porque ninguém passa e-mail... Bom, às vezes você passa e-mail para si mesmo porque você quer guardar lembrar de alguma arquivo, tarefa. Né? Mas normalmente é uma correspondência. Isso. Violação de correspondência. Sim. Então a discussão hoje é isso. Se pode, se não pode. Se tem acesso, ou não tem acesso, né? Então nós estamos caminhando para... E aí eu sou contra, né? Quando falo o seguinte, se não quiser acesso, deixa escrito. Não, acho o contrário. Se eu quero dar acesso, eu deixo escrito. Isso é o contrário. Já deve se partir da regra da... A regra eu não quero. Porque o direito da privacidade é inerente. Eu não tenho que declarar nada para ter privacidade. A privacidade já é minha. Eu vou dizer se eu permito... abrir mão desse direito à privacidade. Se eu permito, né? Então, se eu deixar a senha com você, se eu deixar... Então, tudo bem. Agora, se eu não o fizer, então, eu acho que tem que ser o contrário. Para eu permitir, eu tenho que permitir expressamente. Exato. Sim. Sabe? Nem que seja deixando a senha com você. Então, se eu deixo a senha com a minha mãe, então porque a minha mãe pode acessar... Mas implicitamente é uma permissão. Né? Porque a gente não tem ainda essa cultura de fazer testamentos, de deixar escritos para o pós-mortem. A gente não tem. Não tem. Né? Estamos começando hoje a discutir sobre isso. A gente sabe o que é falar de planejamento sucessório brasileiro, né? O pessoal acha que... Testamento chama morte. Exatamente. Não, duas situações que todo mundo passa, digamos assim, e que o brasileiro tem muita dificuldade de discutir. Regime de bens antes de casar e falar de planejamento sucessório porque acha que está atraindo, que é mau agouro. Fala no almoço de domingo que você está pensando em fazer um testamento. Mas você vai ser expulso da mesa. Exatamente. Isso é cultural aqui, realmente. Mudando, você contou aí um caso que te marcou, que foi a questão do filho que morreu jovem, mas que deixou patrimônio. Tem mais algum caso emblemático nessa sua carreira, nessa sua jornada que tenha te marcado? Tem muitos casos, né? Tem uma discussão até recente, né? E aí tem a ver com a nossa área. Né? Hoje nós temos o direito de fazermos gravações na nossa atividade. Tá? Mas as pessoas meio que confundem às vezes
um direito com o outro. Então, por exemplo, eu tenho direito de gravar. Mas lembra, quando você tem um direito de alguma coisa, esse direito tem uma finalidade. Está sempre ligado a uma finalidade, né? Então, se eu, no exercício da minha profissão, tenho o direito de gravar uma audiência, por exemplo, ela tem uma finalidade, essa finalidade está descrita na lei, né? Ela é voltada para o processo, tá? Mas tem pessoas que editam, cortam. Editar, gente, editar não é cortar e fazer uma fake daquilo, tá? Editar cortou, é uma edição. Botou uma letra, uma legenda, já é uma edição, tá? Então tem pessoas que cortam, tiram as partes que preferem, que convém, né? E postam na rede social. Isso é grave. Entende? Então, assim, você não pode confundir uma coisa com a outra. Não é a finalidade. Primeiro que não é a finalidade, tá? Segundo que você está fazendo uma exposição, né? E aí eu entro na proteção de dados, tá? Você está fazendo uma exposição no exercício da sua profissão, ou seja, na sua atividade econômica, você está publicando, tá, dados pessoais sem a devida autorização. Então, na hora que eu coloco o vídeo de uma audiência, enquanto eu, advogada, e aí aparece você, ou aparece a sua voz, gente, voz é dado pessoal, tá? Voz é dado pessoal. Então, as pessoas têm que entender isso. Então, isso é uma discussão também que tem aflorado, né? E que eu trabalhei há certo tempo, que também eu acho importante a gente falar sobre isso, né? Porque está no nosso dia a dia da nossa profissão. Se tem direito a gravar é uma coisa. Tem que divulgar, né? Cortando, gravar, editando. Assim, e tem uma diferença entre o processo civil, o processo penal, também, tá? Né? E a gente não vai entrar aqui nessa seara, mas eu estou falando daqueles ambientes que nós temos o direito de gravar. Uma coisa é gravar. Gravar para o uso profissional, para a finalidade do processo, tá? Então, essa foi uma outra discussão recente agora e bastante interessante, inclusive. E a gente vê, né, como essas questões, muito independentemente de quem está mais aprofundado ou de quem é leigo, eventualmente, no assunto, mas como elas estão presentes no nosso dia a dia sem a gente perceber. Muitas vezes, né? Porque cada coisa que você foi mencionando aí, você trouxe um exemplo prático do que pode acontecer com qualquer cidadão, com uma pessoa que está assistindo a gente, com alguém que não tenha nada a ver com a questão do direito, né? De como a gente está exposto realmente nesse mundo de hoje em dia. E aí, já que Léo puxou o gancho de casos emblemáticos, queria saber de você, que a gente sempre pergunta aos nossos convidados, você como sendo a referência que é na sua área, para os seus alunos, para outros colegas, quem que foram as suas referências? Tem algum ídolo na sua profissão, alguém que você tenha se espelhado no tempo de faculdade, ou mesmo já depois atuando profissionalmente, quem você admire? Você fala dessa área de tecnologia? Na sua carreira, alguém que você tenha admirado? Eu tenho ídolos na minha família. Pode ser na carreira, pode ser na vida. Eu tenho ídolos na minha família, né? O meu avô foi um homem além do seu tempo. E eu sempre o vi com a cabeça lá na frente, né? Meu avô foi um guerrilheiro, né? Um cara que lutou pela democracia, né? E sempre com a visão além do alcance, sabe? Tipo o Thundercat, né? A visão além do alcance. Era um homem desprovido de discriminação, era um cara absolutamente aberto, de braços abertos. Então eu sempre pautei a minha vida dessa forma, sabe? De olhar o outro sem filtros, né? Nesse sentido, né? De fazer algum tipo de reticências à pessoa. Então meu avô era assim, né? Não importa se era alto, baixo, se era magro, gordo, se era branco, preto, né? Se era homem, se era mulher, se era pessoa trans, para ele tava tudo ótimo. Pessoas. Exatamente. Ele dizia assim, eu gosto de pessoas. Ele falava isso, eu gosto de pessoas, né? O meu avô me apresentou a um profissional que é incrível. Na verdade, é uma personagem, né? Que é a Rita Von Hunt, né? Que tem um canal no YouTube, enfim, nas redes sociais. A Rita é sensacional. O meu avô adorava a Rita Von Hunt, né? Que é uma personagem
de um rapaz, acho que ele é historiador, né? Enfim, e sensacional. Então, tá aí o meu avô é uma pessoa que ele é uma inspiração para mim. É vai bacana, continuar sendo. Isso aí que você colocou, que a gente fala no escritório sempre. A gente que atua com direito, a gente tem que gostar de gente. Isso. E tem que conhecer gente. Conhecer gente. Então é gente no sentido de pessoa. Não importa, o que importa ali é a pessoa, é o cliente, né? E não interessa de onde veio, o que ela gosta, o que ela prefere, porque a gente ali está lidando com um sofrimento que é do ser humano. Então, as reticências não fazem a menor diferença. E é bacana você trazer também esse exemplo do seu avô, de trazer uma pessoa tão próxima, né? Alguém que, como exemplo, às vezes a gente pensa, né, em alguém que nos deu aula na faculdade, sim. Alguém quem você fez, sei lá, seu primeiro estágio, quem você acompanhou, e que são, obviamente, sempre exemplos válidos. Mas aquele que está mais perto ainda da gente, né, e que tenha deixado alguma marca positiva que a gente busca levar, é ainda melhor. Patrícia, deixa eu te perguntar, você sempre quis fazer direito ou teve alguma outra... Não, eu nunca tive outra... Tem pessoa que fala assim, eu quero ou medicina ou geografia. Não, eu sempre quis fazer direito. Eu não tive uma outra... É claro, quando você é criança, né, você quer ser bombeiro, astronauta, lixeiro, né? Eu queria ser lixeira porque eu queria andar pendurada no carro. Entendeu? Depois eu quis ser bombeiro, né? Aquela coisa de criança, né? Mas, enquanto profissão, eu nunca pensei em outra. Impressionante. Eu também nunca tive essa dúvida, não. Mas sempre para a advocacia? Ou você também teve aquela fase que às vezes os alunos fazem de concurso, de ser seduzido? Eu nunca fiz um concurso público. Uhum. Sempre advogado. E nunca pensei em um concurso público, né? Eu devia ter de pensar mesmo. Nunca pensei. Assim, claro, você fica pensando, no início da carreira, né? Você fica pensando, caramba, será que a advocacia como profissional liberal, né, você precisa ter um tempo para você fazer aquela carteira de clientes, você precisa também de um tempo para que as pessoas tenham confiança no teu trabalho, e a advocacia, a promoção é boca a boca. Sua ascensão na carreira. Exatamente, então você tem que levar um tempo, né? Tem que criar limo, como dizia meu sogro, tem que criar limo. Mas eu tive assim, a felicidade, né, de assim que eu me formei, a minha primeira atividade profissional foi em sala de aula. E aí, como diria o professor Dalla, é uma cachaça. É uma cachaça. É uma cachaça. Eu acho que quem dá aula de qualquer coisa. É verdade. Né? Assim, eu vou montar uma aula, você me explica e eu vou montar uma aula. Eu acho que dá pra... Bom, vocês que são professores, eu não, mas acho que dá para encarar como um hobby, não dá não? Hobby, olha, eu vou dizer que eu dou aula. Que eu acho que é algo eu vejo vocês falando com prazeroso. Eu acho que é prazeroso. É prazeroso, mas não que hobby no sentido de algo... Digamos que assim, quando eu estiver milionária, que eu não precisar receber, eu vou só dar aula. Eu vou só dar aula e vou poder não receber por isso. Pronto. Isso. Aí sim. É isso aí. Eu continuaria dando aula. Se eu não precisasse de receber, eu continuaria dando aula. Te entendo totalmente. Eu viro e mexe falo isso com o Léo lá no escritório. Às vezes a gente está assim, cabeça quente com algum caso ou com alguma situação do nosso judiciário, enfim. Aí eu saio do escritório e vou direto na sala de aula. Parece que quando eu abro a porta, vamos começar a entrar. Fora. Exatamente. Parece uma terapia, exatamente. Né? Parece artista quando entra no palco, né? Que a gente, o professor me exibiu também, né? A gente parece quando você fala assim, não, agora que nem aquele vídeo do advogado Paloma. Chegou o meu momento, é hora de brilhar. Por aí. Mas tem uma coisa importante na questão de dar aula, né? O professor, ele ainda não é tão valorizado, né, quanto profissional, entendeu? Porque parece que a gente chegou pronto, só deu 50 minutos de aula, né, e já quer receber? Mas peraí, o que você fez para chegar naquele, e você conseguir passar o teu conhecimento dentro daqueles 50 minutos de aula, né, é de uma responsabilidade. Total. Não é? Então, tudo que você fez, tudo que você investiu de tempo, de dinheiro, né, para o teu conhecimento, esse é o resultado. Entende? Então, acho que é muito importante isso, né? Dadas as devidas proporções, claro. É que nem aquele caso que a gente fala, quando você vai contratar algum funcionário para fazer algum determinado tipo de serviço na sua casa,
que ele vai lá e resolve em 5 minutos. É. Aí você pensa, pô, mas eu vou pagar tal coisa por conta de um cara que chegou aqui para fazer 5 minutos, mas e o que ele teve que investir para ele resolver o seu problema em 5 minutos? Né? Guardados as devidas proporções. Lógico. Falando em atividades prazerosas. Sim. Uma viagem inesquecível que você tenha feito, mas não vale a China. É claro que eu ia falar China. Para quem não sabe, pessoal, vocês vão ouvir por que a gente está falando não vale a China. Não pode falar China? Pode, lógico. A gente, eu, graças a Deus, tive a oportunidade de fazer diversas viagens muito prazerosas, né? E eu gosto muito de linkar, né, uma viagem, por exemplo, profissional, e eu uso um tempo para conhecer o local, né, e tudo. Mas vamos lá, viagens prazerosas, assim, lugares que eu voltaria, pronto. Fica mais fácil? Não, pode falar da China, só diz pro pessoal quantas vezes você foi à China. 23. Por isso. Eu brinco dizendo o seguinte, que esse ano eu tenho que ir 2 vezes à China para fazer 25, ano 2025, Justo. 25. Isso aí, então, já comemorar. Preciso 2 idas à China esse ano, vou chegar lá. Por exemplo, eu fiz uma viagem a Paris, né, com a Beth, e que foi sensacional. Então, assim, a minha viagem a Paris está aí uma viagem que eu voltaria, porque eu fui só realmente para visitar, eu não fui para trabalhar e depois emendei, né? Também é legal, mas eu fiz uma viagem só para isso. É outra pegada, né? Exatamente. Então, nós fomos a Paris e visitei, não dá para visitar tudo, né? Porque Paris é sensacional, né? Mas assim, essa viagem a Paris foi uma viagem inesquecível. Assim como tem um lugar que eu sou apaixonada, que é Amsterdã. Eu amo aquela cidade, eu acho uma cidade assim, irrigada, as pessoas podem andar de bicicleta, é uma coisa assim, muito fantástica Amsterdã. Eu gosto muito de Amsterdã. É um outro cenário, né? Mas e a China, justamente? Porque, né, já que você foi 23 vezes, certamente você tem muita coisa para compartilhar, né? Sempre a trabalho, mas eu tive a oportunidade de 2 vezes ir à Muralha da China. E vou te dizer que é um lugar que me emocionou muito, porque, primeiro que eu me senti muito privilegiada, né, de estar pisando ali num chão história, tão histórico, né? É história, né? E aí sempre eu cresci ouvindo que a China é a única construção que se dá para ver da Lua, né? E eu estava pisando ali naquela história fantástica. Então, assim, ir a Beijing, né, que é Pequim, realmente é um voltar no tempo, né? Você visita a Cidade Proibida, né? Que tem o filme, né? Que fala do último imperador, foi totalmente filmado na Cidade Proibida, né? Tem a Muralha da China, então assim, Beijing, eu acho que para quem quer conhecer a China mais tradicional, Beijing é o lugar, né? Agora, quer conhecer a China mais moderna, aí você vai a Shanghai, vai a Shenzhen, que é uma cidade no sul da China, que é o Vale do Silício, né? Então, enfim, a China tem para todos os gostos, né? E falando em história, né? Esse seria, né, como você mencionou a Muralha da China, seria um momento histórico que você gostaria de ter presenciado ou tem algum outro? Tem um momento histórico que você gostaria de ter vivido e não viveu? Olha, é difícil essa pergunta, porque tem momentos históricos que são muito bonitos, né? Eu vivi esse momento, mas era muito jovem e talvez eu queria estar mais madura para ver a queda do muro. Do muro. Né? Então, a queda do muro entre as Alemanhas, né? Então aquilo ali foi um momento histórico que eu vejo e eu me emociono hoje. Até hoje eu me emociono. A história é muito bonita. Né? Quando eu vejo famílias se encontrando, pessoas se vendo, né? Assim, tem uma imagem que o cara consegue subir e consegue encostar na mão da outra pessoa que estava do outro lado. Então aquilo é muito emblemático, né? Eu me emociono até hoje só de pensar, né? Porque não é só um muro que dividiu 2 cidades, não é isso, né? É toda uma história que teve um fim ali, entendeu? Todo um momento histórico, né? Um período histórico que terminou ali. Foi rompido com a queda do muro. Exatamente. Né? E ali a gente deu um todo salto. Um simbolismo, né? Realmente, nesse sentido. Ali a gente deu um salto. Aqui, pra gente encerrar, um livro que todo mundo deveria ler. Admirável Mundo Novo, de Aldous Huxley. Né? É um autor do início do século passado e que é impressionantemente moderno. Eu fico assim, abismada
quando eu lembro das passagens desse livro, que eu já li há tantos anos e até hoje ele é tão presente na minha vida. Sempre cito. Esse livro é sempre. sensacional. Eu já li. E eu miro assim, os exemplos que ele coloca, né? Tudo. Então, assim, Admirável Mundo Novo. O Admirável Mundo Novo realmente é um livro que todos deveríamos ler, né? E reler. Eu sempre fui fã de literatura, mas depois que a gente iniciou o podcast, toda vez que a gente tem uma entrevista, eu tenho que comprar um livro. Hoje eu já vou comprar 2. O de manhã que a gente gravou com o Dr. Humberto Dalla e agora. Esse que eu vou reler. O Admirável Mundo Novo eu Vale a li já, pena. e esse realmente faço coro às suas palavras. E para a gente poder finalizar, para você, o que seria o sinônimo de tecnologia para a sociedade em uma palavra? Poxa. Pode ser mais. Em uma palavra, pô, até os rapazes aqui que vocês não estão vendo, até eles estão rindo. Pode ser mais. Bom, sinônimo de tecnologia, O que é que representa eu acho que é pra você? desenvolvimento. Ótimo. Pronto, uma palavra. Definiu bem. Desenvolvimento. E que algo que o mundo sempre precisa, Lógico. se desenvolver. Sempre Seja em precisa. todas as Mas tem que lembrar que a Certo. tecnologia é uma faca que nos serve de instrumento. Sim. Mas tem que ser manejada com cuidado. Senão ela pode cortar. Toda tecnologia, né? Volta ao início do nosso papo. Exatamente. Toda tecnologia, quando vem, seja historicamente falando, né? Ela precisa ser usada com responsabilidade, senão a gente vê situações que a gente já viu na história ocorrerem, né? Exatamente. E que não estamos livres também no mundo de hoje de que ainda venham a ocorrer. Mas não gostamos de ser arautos do apocalipse sem ser otimistas. Eu sou uma entusiasta da tecnologia. Eu busco carona sempre nas palavras de Ariano Suassuna, que para mim é excepcional, do que há de melhor do que a gente tem aqui a nível de brasilidade. Eu não me considero pessimista, porque os pessimistas são amargos. Nem otimista, porque são ingênuos. Eu sou um realista esperançoso. Então a gente pega carona nisso aí. Você quer falar ou eu falo? Pode ser você. Estou muito satisfeito. Muito satisfeito. Patrícia, muito obrigado por você ter aceito esse convite. A gente agradece de coração, mais uma vez, ter aberto aqui as portas do escritório, para que a gente pudesse estar batendo esse papo. Desde o início do projeto, né, do podcast, a gente já vinha tentando, né, poder marcar, porque nós sabíamos que para o público seria muito interessante poder ter uma conversa com você, que você sempre enriquece qualquer bate-papo, seja esse que está diante das câmeras ou quando a gente conversa naturalmente, não seja, ou em suas palestras. Então a gente queria muito poder ter essa oportunidade. Obrigado mesmo por ter aceito estar aqui conosco, né, Léo? Exato, faço das palavras de Matheus as minhas. Eu ia falar exatamente essa palavra, que você enriquece, né? Eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras suas no IBDFAN, e o seu debate é muito rico, é muito interessante. Muito inquietante. Né? As ideias que você traz são de fato, prendem a atenção da gente. E parabéns pela sua simpatia, pela sua receptividade, pelo seu talento e muito sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Esse privilégio, né, de ser escolhida para estar nesse bate-papo. Nossa, que é sempre gostoso, né? E dizer assim, que a área da tecnologia, ela abre também um espaço para o mundo da advocacia muito grande. Né? Nós temos a área hoje da proteção de dados, que é uma área incrível, super especializada. É uma área que eu desenvolvo, né, aqui, e eu sou responsável por essa área, como encarregada de dados, inclusive. Então é uma área que é muito, muito grande para ser desenvolvida, né? Na área da privacidade, que é privacidade, proteção de dados. E dentro da privacidade, a gente trabalha com as questões tocantes à inteligência artificial, com os ambientes da tecnologia, porque tudo diz muito sobre privacidade também, proteção de dados. Então é uma área bastante promissora, né? Uma área bastante aberta para novos profissionais também. Então, eu agradeço a vocês essa oportunidade de nós conversarmos, né? E é bom não delimitar no tempo, né? Mas teremos aí, num futuro próximo, um evento importante, né? Para vocês que vão nos ouvir depois de abril de 2025, já perderam. Tá? Porque, na verdade, nós vamos ter um evento, um congresso do IBDFAN, lá no Norte Fluminense, né? Nos dias 3 e 4 de abril. 3 e 4 de abril. Então, Isso aí.
Então, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a você também que nos acompanha sempre, que nos acompanhou em mais um episódio. Fique ligado nas próximas conversas e nas próximas mentes legais que vamos receber por aqui. Um forte abraço, fique com Deus.